Vamos agora fazer esse exercício aqui. Eu tenho a medida de um arco aqui de 60 graus, eu quero representar. Como é que eu faço isso? Vamos ver lá se você já entendeu aí a nossa aula. Aqui é a nossa origem, e aí você chega bem aqui, vai fazer uma rotação de quantos graus? De 60. Então você sai daqui, ó, é importante você compreender, você pega aqui, ó, você vai medir aqui uma abertura. Essa abertura aqui de 60 graus, ó, aqui, ó, 60 graus. Só que você vai se deslocar ao redor dessa circunferência no sentido convencionado, que é o nosso anti-horário, que é o sentido positivo. Então, você, 60 graus, sai daqui e você vai ter aqui uma rotação de 60 graus. Legal? Você pode usar um transferidor para fazer essa medida correta. Aqui eu estou indo pela lógica. Aqui é 90, o 60 está chegando lá. Então, bem aqui, ó, você tem esse pontinho aqui, que seria a nossa extremidade. Então, é dessa maneira que você vai representar. Nesse caso aqui, apareceu 2π sobre 3. Ah, professor, está complicado. Qual foi a dica que eu passei para vocês? Olha, eu posso estar em radianos e transformar para grau. Basta, no lugar do π, colocar de cabeça 180. Você me ajuda? 2 vezes 180 vai dar 360, dividido por 3 vai dar 120 graus. Então, 2π dividido por 3 radianos é equivalente a 120 graus. Se aqui eu tenho 90, vai passar um pouco para cá. Eu começo a contar a partir daqui, aí você vem, ó. Você vem andando, 90 mais um pouco, e aí você vai ter aqui a extremidade. Então, aqui você tem a medida do arco de 120 graus. Nesse caso aqui, eu tenho menos 120. Se aparecer um sinal negativo, é o sentido horário. Então, é nesse sentido que você vem navegar. Aqui é 0, aí você vem aqui, ó, vem contando aqui. Até aqui eu tenho quanto? Menos 90. Menos 120, então menos 30 mais faltando aqui. Aí você para bem aqui, menos 120, é essa extremidade bem aqui. Então, é dessa maneira que você vai navegar. Não esqueça, positivo, anti-horário, negativo, sentido horário aqui. 300 graus. Como uma volta aqui é 360, então eu tenho aqui, ó, 0,90, né? Aqui 180, 270, um pouquinho mais. Então, vem até aqui, você vem, ó, vem navegando, pode pintar aí, fique à vontade. O importante é você entender que aqui, ó, aqui eu vou ter esse arco aqui, cuja medida é de 300 graus aqui. Legal? Então, o importante aí é você saber representar aqui no nosso círculo trigonométrico esses valores aqui, se estão em graus ou em radiano. Um outro exercício muito tradicional é esse aqui. Calcule a primeira determinação positiva ao arco de medida 800. O que é isso, professor? Primeira determinação positiva. E alguém pode olhar assim, mas professor, 800 não pode. Você falou que era 360, só que ocorre que você pode dar mais de uma volta. Então, o que você pode fazer aqui? Você pega 800, vai dividir aqui por 360. Toda vez, professor? Toda vez, que 360 é uma volta e 800 tem mais de uma volta. Então, aqui você tem, ó, vamos dividir? Vai dar 2. Porque 2 vezes 360 vai dar 720 e agora você vai subtrair. Quando você subtrair aqui vai dar 80. É esse 80 aqui que nós chamamos ele de primeira determinação positiva. O que isso quer dizer? Que você deu 2 voltas e parou em cima do 80. Então aqui você tem, quando aparecer essa pergunta aí, primeira determinação positiva é esse valor aqui. Então, o que eu gostaria que você entendesse é que você saiu a partir daqui, ó, começou aqui a sua contagem, você deu uma volta, mais outra volta, ó, quantas voltas são? 2. Aqui, ó, é o número de voltas, não esqueça. Aqui, ó, você tem um número de voltas.
um número de voltas. E a primeira determinação positiva é sempre esse resto aqui, esse nosso resto dessa divisão por 360 é a primeira determinação positiva. O que é isso? Você dá 2 voltas, aí você para e anda mais 80. Então, você vai ter aqui, ó, vai deslocar mais 80 aqui perto do 90. Então, aqui está o 80. É importante você entender algo bem interessante, que o 800 e o 80 estão no mesmo lugar. Esse aqui é o mesmo lugar aqui. Mas poderia acontecer que eu desse mais voltas e caísse em cima do 80, sim. Existe uma expressão que garante isso. Vou te contar essa aqui, esse bizu aqui é importante para você entender. Ó. Olha essa dica aqui especial. Se eu quisesse saber um arco, uma expressão para cair nesse mesmo lugar, sempre é assim. X, que é o valor que eu vou ter. Aí você pega aqui e coloca a sua primeira determinação positiva, que é 80, seu primeiro valor. Por que primeira determinação positiva? Seria o primeiro valor que você encontra no sentido positivo. Né? No sentido positivo, o primeiro valor que você encontra aqui é 80. E esse esquema sempre é assim. A primeira determinação positiva aqui, que é 80, mais um K que sempre vai existir. Esse K é o número de voltas. Vezes 360 graus. Anota isso aqui, que isso é muito cobrado pelos professores. Essa expressão aqui, é uma expressão que chama assim de expressão geral dos arcos. Aqui você tem que x vai ser 80, que é a primeira determinação positiva. Esse K sempre tem. Quem é o K, professor? Um número de voltas. E esse 360? Uma volta, 360 graus. Moura, eu não entendi ainda o que é que isso aqui vai fazer. É assim, você joga valor, por exemplo, para K. Se K for 0, nenhuma volta. Se K é igual a 0, 360 vezes 0 vai dar 0, mais 80 vai dar 80. Quando K é 1, quer dizer que você saiu daqui e deslocou mais uma volta. Então, será 360 vezes 1 mais 80, 440. E outro detalhe, se o K for 2, que é esse caso bem aqui, 2 vezes 360, 720, mais 80 dá 800. O mais interessante aqui é você compreender que o 80, o 440 e o 800 estão no mesmo lugar. São chamados de arcos côngruos. Côngruos quer dizer, eles têm a mesma extremidade. A única diferença é o número de voltas que você vai dar. Não esqueça uma observação aqui, que esse K é um número. E esse K a gente fala que ele pertence aos inteiros. Esse K pertence a Z, ao conjunto dos números inteiros. 0, 1, 2, 3, que eu te falei. Ele pode ser negativo também, como eu vou conversar no próximo exemplo. Dá uma notada aqui que eu já estou voltando. Vamos resolver agora essa situação aqui, ó. Calcule a primeira determinação positiva e escreva a expressão geral dos arcos côngruos a 20π dividido por 3 radianos. Prof, como é que eu tenho que iniciar? Primeiro você pode transformar isso aqui, como está em radianos, para graus. Vamos fazer? Qual é aquela dica? Você pega aqui, ó, 20π dividido por 3. Que foi que o prof falou? Que no lugar desse π, você coloca quem? 180 graus. Então, você tem aqui radianos, aí tem aquela dica para ser rapidola. No lugar do π, você vai colocar 180. Essa relação que π equivale para 180 graus é só na hora de fazer essa transformação aqui. Ah, Mura, eu posso fazer regra de 3? Pode também. Aqui você tem o seguinte, 180 dividido por 3 vai dar 60, e aí 2 vezes 6 é 12, então aqui você vai ter 12, encaixa um 0 e um outro 0, 1.200 graus. Então essa é a primeira parte do nosso exercício, é você transformar aqui, ó, de radianos para graus. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, vou dividir por 360 graus
para saber quantas voltas eu tenho, porque ele é maior que 360, tem mais de uma volta aqui. O que é que eu faço? Eu pego esse nosso 1.200 e aí você vai dividir esse valor aqui por 360 graus. Legal? Vamos dividir? 1.200 por 360 vai dar o número 3 aqui. Vamos multiplicar? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, 1.080. E agora, prof, você vai fazer a diferença aqui para obter o nosso resto. Esse resto vai dar 120 graus. Legal. Agora vamos fazer a interpretação? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que o arco aqui de medida 1.200, você deu 3 voltas. Eu já te falei que esse número que aparece aqui, ó, vou marcar. Ele é um número, coloque aí, número de voltas. Quantas voltas eu tenho? 3 voltas. E eu parei em cima de quem? Aí você vem aqui no resto. Eu parei aqui, ó, em cima de 120. Esse resto aqui é chamado, lembra? Primeira determinação positiva. Então, bem aqui está a sua resposta da primeira determinação positiva, 120 graus. Qual é a ideia analisando aqui? A ideia é que você saiu daqui, aí você fez o quê? Uma volta, depois a segunda volta, depois a terceira volta. E depois você deslocou ainda quantos graus? 120. E não esqueça, no sentido aqui, ó, anti-horário, que é o sentido convencionado com o positivo. Então, aqui você tem 90, mais um pouquinho 120, está aqui, ó. Então, bem aqui, essa extremidade aqui é onde está o 1.200 e também o 120. É importante você entender que esse 1.200 e esse 120 estão nessa extremidade aqui, nesse pontinho. A única diferença entre eles é o número de voltas. Aqui, ó, você não deu nenhuma volta, no caso 120 graus, e o 1.200 está no mesmo lugar, mas foi dado quantas voltas? 3 voltas. E ele pede também no exercício, além da sua primeira determinação positiva, ele pede a expressão geral dos arcos côncavos. É aquela situação. Você vem aqui e coloca x, você chama de x igual. Aí você pega aqui a primeira determinação positiva, que é o primeiro valor que você achou no sentido positivo. O primeiro valor é o 120, aí você coloca 120 aqui. Mais K, que sempre tem, que é o número de voltas, o valor de K, que multiplica 360 graus. Então, anota aí, sempre é nesse esquema aqui, ó, a nossa expressão, pode chamar de alfa, x aqui, não vai importar. Repita aí, quem é a minha expressão? X igual a quem? Aí você pega a sua primeira determinação positiva, que é 120, o K que sempre tem aqui, 360, que é a rotação de uma volta, né? E não esqueça que esse K aqui é um número inteiro, esse K pertence a Z. Se K for 0, não deu nenhuma volta. Quando K é 1, uma volta. Quando K é 2, 2 voltas. E uma pergunta é, o K pode ser negativo, professor? Pode. Se você jogar K igual a menos 1, olha só, x igual a 120, aí aqui coloca menos 1, qual seria a interpretação disso, professor? Seria uma volta nesse outro sentido aqui, no sentido horário. Então, aqui vai ficar 120 menos 360. E aí vai dar um valor aqui de x igual a menos 240. Isso recebe o nome, gente, primeira determinação negativa, que seria o primeiro valor nesse sentido aqui. E olha só a lógica. Aqui não era 120? Era. Mas se você vier nesse sentido aqui, vai dar quanto? Menos 240, que nós chamamos de primeira determinação negativa. Opa, opa, opa! Chegamos ao final de mais uma aula. Faça uma revisão. Eu te espero. Até a próxima aula. Rapidola! Fala, galera, Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então acesse a próxima videoaula e não esqueça,
compartilhe, deixe aquele seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.